Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus. Espero que você tenha tido aí um bom domingo em família, com os seus, trazendo à memória boas recordações, quando não, boas memórias sendo criadas. Nós louvamos a Deus pela vida de cada pai. Feliz Dia dos Pais a você que está aqui conosco nessa noite. Que Deus abençoe você grandemente e que você possa, assim, continuar desenvolvendo essa missão. É uma missão que Deus te deu. Não foi um acaso, é uma missão. E dentro dessa missão, o Senhor Jesus disse, olha, que você não estaria sozinho. Que Deus abençoe você grandemente. E junto com tudo isso, a dinâmica da nossa igreja, temos enfatizado, inclusive foi na semana passada que eu falei um pouquinho dessa estatística, que diante de todo o corpo de membros da nossa igreja, nós temos um percentual ainda muito baixo de irmãos que estão servindo diretamente nos ministérios da nossa igreja. E quando eu falo os ministérios, eu falo ministério de comunicação, ministério da pregação, ministério da organização, escola bíblica dominical, dando aula, crianças, trabalhando com jovens, senhoras e daí por diante. Nós temos um pequeno número ainda comparado ao número que poderíamos ter. E isso está dentro aí de uma casa de 10 a 15% dos membros da igreja ativamente envolvidos em algum ministério. E o meu apelo aqui não é simplesmente para cobrir lacunas ministeriais, é para que você possa colocar em prática o dom que Deus tem dado a você. Porque nós entendemos que por meio desse exercício do dom que Deus dá a você, você é aperfeiçoado à medida daquilo que Deus quer para você. Então, não deixa isso dormente, não deixa isso escondido, não deixa isso aí na gaveta. Ao contrário, tira da gaveta o seu dom, seu talento. E às vezes você pode até perguntar, mas no que eu posso servir? E se você não sabe, fala com a gente pode encaminhar você, a gente pode direcionar você. Existem alguns testes de dons que podem ser feitos e você pode ver se o seu dom está mais voltado para a área do serviço, ministração, educação, pessoas, processos, enfim, temos oportunidades. E se ainda assim, fazendo tudo isso, você não se encontrar, a gente vai arrumar um lugarzinho especial para você desenvolver o seu dom que Deus tem dado a você, mas não deixa isso parado. Vamos juntos. Eu acredito que Deus ele está preparando uma plataforma sólida para o desenvolvimento e o crescimento da nossa igreja. Existe um livro que chama A Treliça e a Videira, que ele fala que Deus ele estabelece treliças, não é? Assim, estruturas para que a videira possa crescer. E Deus ele tem trabalhado assim na nossa igreja. Então vamos nos prontificar, vamos nos colocar na linha de frente. Estamos já nos programando para a nossa conferência de missões, vai ser no mês de outubro. Estamos já programando e pensando com o nosso dia 2 de novembro, aonde nós vamos, né? Temos ido anualmente no cemitério, não para levar sentimentos de dor e morte, mas esperança. Amém, meus irmãos? Então, o contato já foi feito pela administração do cemitério Parque dos Girassóis, solicitando, se possível, a nossa presença lá para fazer o trabalho como tem sido feito. Nós vamos, levamos uma literatura, damos um abraço, cantamos alguns louvores, ministramos a palavra, levamos esperança. Então, desde já, ore nesse sentido. E as nossas programações de Natal e final de ano já estão sendo aí ajustadas. Parece que é cedo falarmos disso, mas não. Já está aí, já está perto. Teremos uma novidade esse ano, é melhor, deixa eu ficar quieto, é novidade, tem que guardar um pouco, não solta tudo, né, Mário? A Tati fala, não solta tudo, guarda, segura, né? Então, mais para frente a gente vai dando novidades aí para os irmãos. Mas podemos dizer que você é convidado a participar de tudo isso. Lembrando também, outubro, teremos uma programação especial com as crianças aqui na nossa igreja. Não vai ficar sem atividade para as crianças. Vamos fazer aqui um dia bem alegre para elas,
por que não um dia acompanhado aí de muita brincadeira, louvores, cânticos e comida, né? Se adulto gosta de comida, imagine criança. Muito mais, né? E coisa boa, né? Algodão doce, batata frita, maçã do amor, hambúrguer, hot dog, essas coisas assim, super nutritivas que crianças adoram, né? Adultos também. Então, estejam já, vai ser na semana ali do feriado, dia 12 de outubro, que nós estaremos nos programando essa atividade. Então já ajusta a sua agenda, ajusta a sua programação para você estar aqui servindo junto com a gente, tá bom? É o Templo Batista sendo uma igreja acolhedora para os de dentro e para aqueles que ainda não entraram, mas vão entrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Dízdrio. Ah, ótimo, sábado às 16 horas, as mulheres estarão aqui reunidas para a sua reunião, seu encontro. É melhor encontro, né? Reunião é um negócio muito formal, né? Seu encontro, que é sempre abençoado. O último teve pipoca, teve refrigerante, foi muito bom. Então, mulheres, estejam aqui sábado às 16 horas, tá bom? E você que está aqui, você que está acompanhando, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, tá bom? Palavras do apóstolo Paulo, sendo dirigidas à igreja de Corinto, mas também dirigidas a nós aqui em pleno século 21, 14 de agosto de 2022. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É interessante esse diálogo de Paulo, quando a analogia é feita de um ambiente onde ele se encontra debilitado, e aí podemos entender que essa debilidade abate tanto a área física, a área emocional, por que não dizer até a área espiritual. Mas ele diz que nesse momento aonde a fraqueza o abate, de alguma forma é ministrado graça, é ministrado poder, é ministrado força sobremaneira para que ele se sinta forte. A palavra de Paulo é essa, aonde ele diz que ele ouviu alguém, uma voz que disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei se você já esteve diante de quadros de fraqueza extrema, talvez uma anemia, talvez um momento em que você está ali saindo de alguma enfermidade, mas o quadro de fraqueza é um quadro realmente exaustivo, um quadro onde nós nem sempre compreendemos o momento certo para que as coisas aconteçam, mas é um processo que temos que passar. O quadro de fraqueza, ele nem sempre permite que você se coloque de pé ou que você consiga fazer coisas básicas do dia a dia,
mas ele te leva simplesmente a um ambiente onde é preciso descansar. Descansar. Eu me lembro que em fevereiro, foi fevereiro do ano passado, 2021, quando nós fomos acometidos com a Covid, atividades muito simples do dia a dia de casa, que eu gostava e gosto muito de fazer. Por exemplo, lavar uma louça. Parece que não, mas é terapia para mim. Eu já falei isso, eu gosto de lavar louça. Eu às vezes não consigo dormir sem ver a pia limpa. A Tati um dia desse falou: "Você é doido, esse horário, lavando louça, vai acordar os vizinhos", mas não, para mim parece que eu durmo um pouco até melhor, sabe, um pouco mais leve quando a louça está lavada. E era um negócio que sempre eu gostei de fazer, mas eu não conseguia pegar um copo, eu não conseguia ficar de pé ali, frente à pia, porque o quadro de fraqueza era tamanho e só me levava para uma direção, para a cama. Paulo, ele fala que esse quadro de fraqueza que o abatia, e que ali o poder de Deus se aperfeiçoava, não necessariamente era algo ruim, algo duvidoso ou algo procedente do maligno, mas era um caminho pelo qual, ainda assim abatido, Deus usava de graça e de misericórdia para injetar força e ânimo para ele seguir em frente. E aí está a grande dinâmica divina, a qual nós humanamente não compreendemos. Como pode isso ser necessário passarmos por momentos assim, momentos de deserto, talvez momentos de solidão, talvez momentos de isolamento, para experimentar de tamanha graça e para ver o poder de Deus se aperfeiçoando em nós? Não seria muito melhor se fosse diferente, ao contrário, no momento em que nós estamos bem, estamos ali fazendo os nossos 5 quilômetros, né, Hélio? Caminhando bem, a todo pique, a todo vapor, comendo verduras, legumes, aí sim o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Mas não, aqui é o contrário. Fala que com Paulo foi diferente, e com a gente também não é diferente. O poder de Deus continua se aperfeiçoando em meio à nossa fraqueza. O poder de Deus continua sendo derramado de forma graciosa, de forma abundante sobre nós, ainda que estejamos fracos, debilitados, carentes, porém com o olhar voltado para a cruz de Cristo. Voltado para a cruz de Cristo. Paulo, quando fala acerca de tudo aquilo que ele estava vivendo e acerca inclusive de uma defesa, Paulo, ele está ali frente aos seus acusadores, àqueles que estavam jogando falsas injustiças a ele. Paulo estava justificando o seu ministério, justificando o porquê ele estava ali e fazendo o que ele estava fazendo. É interessante e notório porque nos dias de Paulo, muitos que se diziam profetas e até mesmo apóstolos ali, juntamente com o ministério de Paulo, eles utilizavam das experiências para justificar o seu ministério. Era meio assim, quem tivesse uma experiência maior a contar, mais gabaritado estava. E é interessante porque Deus, Ele não nos dá das experiências da vida para que nós venhamos crescer sobre os outros utilizando dessas experiências. Existem alguns programas televisivos que usam dessa chantagem emocional, quando mostra ali alguns testemunhos sendo contados e parece que sempre um sobrepõe o outro, porque nesse outro que vem parece que o poder é maior e que as coisas acontecem de um modo mais colorido até, mas Deus, Ele nunca usa da graça dEle que é derramada para que pessoas possam ali de alguma forma inflar o seu ego e tornar arrogantes e soberbos frente aos demais. E os que estavam ali acusando Paulo, estavam justamente acusando, dizendo: como que pode, você que se diz apóstolo, você que se diz ter andado com Jesus Cristo, você não tem uma experiência sequer para contar, você não relata dos seus casos com Deus, você não relata dos seus casos com o Espírito Santo, sequer você deixa ser conhecido das suas experiências com o Evangelho. Porém, o apóstolo Paulo, ele é aquele que ele se auto-justificava com a própria vida. Ele próprio disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele é aquele que teve o encontro pessoal com Jesus Cristo na estrada de Damasco, e ali ele ouviu da voz do Senhor Jesus.
Ele é aquele que, por meio e intermédio do seu ministério, muitas pessoas chegaram ao conhecimento da graça de Jesus, muitos milagres aconteceram. Ele foi ali alvo desses milagres, mas de forma alguma ele usava disso para uma autojustificação e para uma autopromoção. Diferente dos dias de hoje, aonde nós fazemos algo e logo postamos, né? Alguns por interesses errados, outros não por interesse errado. Tem muitos interesses verdadeiros de compartilhar, de fazer conhecido, mas existe uma linha que é meio ali que contamina o sistema, né? Sempre apresentando uma imagem que não é a imagem verdadeira, tentando vender algo que não é real e verdadeiro. Paulo, ele não utiliza desse artifício. Ele não utiliza dessas situações. Ele simplesmente vive o evangelho um dia após o outro e entende que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à sua fraqueza. Quando nós olhamos para essa realidade da fraqueza, nós podemos entender a falta de força física, vigor, a falta de coragem, a falta de ousadia, uma tendência para ceder ou vacilar, pouca firmeza. Às vezes também é entendido essa palavra. Há um autor chamado Rick Warren, aonde ele diz algo muito interessante, quando ele fala algo acerca dessa passagem a que Paulo fala do espinho na carne e do poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Ele diz assim: imaginamos que Deus deseja usar somente as nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. Você já imaginou isso? Que Deus, Ele quer usar das nossas fraquezas, das nossas lágrimas derramadas, das nossas inquietações do coração, dos momentos em que nós clamamos ao Senhor e às vezes até desesperados pedimos: Senhor, ajuda-nos. O Senhor, Ele quer usar disso para a sua glória também. Diante de uma esfera aonde as experiências poderiam valer como gabarito e currículo para falarmos que somos cristãos melhores ou para apresentar uma imagem que não é a verdadeira, a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele fala conosco, Ele age em nós, através de nós, mesmo quando nós nos sentimos fracos e sem forças para prosseguirmos em ir adiante. E isso é muito comum. Nem sempre estamos a todo vapor, nem sempre estamos 100%, nem sempre somos somente risos. Existe um momento em que o nosso coração está quebrado, existe um momento em que a nossa mente divaga. Nem sempre nós estamos aqui com o coração totalmente completo. Às vezes, durante a caminhada que fazemos de casa para cá, parte do nosso coração fica pelo caminho. Mas isso não é sinônimo de falarmos: eu não preciso estar lá. Ao contrário, nós estamos aqui porque nós entendemos que Deus, Ele vai recompor, Deus, Ele vai reconstruir, Deus, Ele vai fazer do vaso quebrado vaso novo e vai dar a nós a oportunidade de viver o extraordinário, porque o poder dEle se aperfeiçoa em meio à fraqueza. Isso tudo para a sua glória, para o seu louvor. E o apóstolo Paulo, ele diz claramente: eu jamais vou usar desses argumentos. E Paulo tinha argumentos para isso. Ele começa dizendo no capítulo 12 acerca das suas visões e provas que ele teve do Senhor. E ele, no relato bíblico, no histórico bíblico, ele é o único que relata que ele propriamente, ele não coloca o nome dele, mas ele é aquele que diz que foi até o terceiro céu. Ele fala, ele não coloca o próprio nome, mas ele diz: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. De forma alguma querendo trazer glória para si. Ele neutraliza inclusive a figura desse homem, mas a história bíblica nos mostra que foi ele. Ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor. Ele viu coisa que os olhos humanos não poderiam ver. Mas ainda assim, ele não usou disso para se autogloriar. Porque a autoglória é a autossabotagem do ser humano. Os seres humanos,
eles geralmente desmoronam quando a arrogância, a prepotência, a soberba os acompanha e há uma autoglorificação a si mesmo. Talvez nós podemos pensar, não, isso não existe. Todos entendem e sabem que é preciso adorar a Deus acima de todas as coisas. É preciso adorar a Jesus. Não, essa não é a verdade. Muitos ainda não entendem e muitos autoglorificam a si mesmo por meio das capacitações, por meio dos modos, por meio do que têm e por meio do que são. Recentemente, um dos filhos do empresário Abílio Diniz faleceu, saiu nas mídias. Paulo Diniz, isso é o nome dele, né? Paulo Diniz, se não me engano. João Paulo Diniz. E diante da morte de João Paulo Diniz, um homem ainda jovem na idade, na casa aí dos 50 anos, atleta, triatleta, com uma saúde de ferro, uma parada fulminante, algo inexplicável aconteceu e o homem morreu. Mas o seu pai, Abílio Diniz, ele logo na sequência, ele soltou uma reflexão, falando acerca da vida e até mesmo acerca dos compromissos que a vida coloca e como lidar com essas realidades que solavancam a vida. E foi bem interessante, essa postagem está lá no site do FGV, você pode procurar isso lá, você vai encontrar. E ele diz da seguinte forma: estou voltando às minhas atividades, às aulas aqui na Fundação Getúlio Vargas. A vida precisa continuar, porque eu acredito que Deus, o Criador de todas as coisas, foi aquele que determinou os dias do meu filho, João Paulo Diniz. Eu falei, louvável isso. Até veio uma pulga atrás da orelha, será que esse homem não é crente já não aceitou Jesus? Não sei dizer, não sei qual é o histórico dele, religioso, o histórico de fé dele, mas a fala dele é cheia de verdade. Em meio à dor, ele reconhece, foi Deus quem determinou os dias do meu filho, e os dias dele se cumpriu. E mais, nisso, ele encontrou o conforto para poder seguir a vida, continuar a vida. Aí está o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Assim como na vida de muitos aqui, que diante de realidades difíceis, às vezes o luto, às vezes a dor, às vezes a perda, o descompromisso dos que o acompanham, fazem com que haja até mesmo uma diminuição no seu ritmo. Mas você entende que isso não pode abalar o seu relacionamento com Deus e a sua caminhada com Ele, porque Ele é aquele que está dia e noite alimentando o seu coração com fé, com amor e com esperança. E isso, meus amados irmãos, independe de nós, porque Ele é Deus. Ele faz isso. Então, quando nós nos deparamos com a realidade do apóstolo Paulo, que diz que o poder de Deus está se aperfeiçoando em meio à fraqueza que ele está vivendo, nós precisamos, mais do que nunca, entender que essa realidade de Deus ainda nos nossos dias é presente. E como diz o pastor Rick Warren, nós precisamos entender que Deus ele não usa somente as nossas virtudes, Deus ele não usa somente as nossas capacidades, somente os nossos currículos, somente o nosso momento de força ou o momento em que temos recursos. Deus ele usa inclusive das nossas fraquezas para a sua glória, para a sua glória. E nisso nós precisamos simplesmente nos render, nos colocarmos diante dele para viver aquilo que ele tem reservado para nós. Há um outro pastor que diz da seguinte forma: depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. Deus sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Pastor Hernandes Dias Lopes que disse isso, pastor da Deise. Ele disse, e ele faz esse jogo muito bacana, porque Paulo ele vai da visão celeste ao espinho na carne, ele vai do conforto inefável à dor que o acompanha.
E nisso nós vemos que Deus, Ele sabe equilibrar nossas vidas. Ele sabe equilibrar as bênçãos e os fardos. Nossa vida não é só fardo. Nós não temos somente espinhos. Não é somente dor. Há os momentos de alegria. Há as bênçãos a serem colhidas. Há as bênçãos a serem vividas. Há a glória a ser contemplada. E eu acredito que, assim como eu, você consegue visualizar isso também. Por meio de Paulo, esse espinho que o apunhalava, alguns seguem uma linha que tem a ver com perturbações, que poderiam ser emocionais, espirituais, outros seguem a linha de que poderia ser perseguições e oposições, e uma outra linha das enfermidades físicas. Porém, independente de que linha é, nós temos uma certeza, que Deus estava com Paulo naquele momento, que o Espírito do Senhor estava com ele, e de forma alguma ele precisava transpor esse momento para passar uma imagem que não era a imagem que ele estava vivendo, era preciso viver aquilo. Não tem como pularmos os dias maus, não tem como pularmos os dias ruins, não tem como rasgarmos as páginas da história a qual nós não gostamos, precisamos passar. Diferentemente dos religiosos da época, que apresentavam sempre uma boa imagem e se valiam de histórias e supostas experiências que tinham com Deus, o apóstolo Paulo ele diz: eu não preciso inibir a realidade das dores que me acompanha para passar uma imagem diferente daquela que Deus quer ser glorificado por meio da minha vida. Ao contrário, eu vou viver isso e Deus vai ser glorificado e o ministério vai ser cumprido e o propósito vai ser cumprido que foi dado por Deus. Em primeiro lugar, eu quero deixar para você que Deus, Ele permite que certas aflições, certas dificuldades, lutas, nos encontrem. Deus, Ele permite isso. Nada acontece fora da forma que Deus permite, da permissão de Deus. Nada acontece fora da permissão de Deus. Por vezes, nós imaginamos que os erros que nós cometemos, eles em algum momento eles serão retribuídos e seremos castigados. Nós carregamos isso na nossa caminhada, da justa retribuição, do castigo. Mas nem sempre tudo é castigo, às vezes são provas a qual temos que passar, são lutas que temos que passar. Quando nós vemos, por exemplo, uma mãe que se devota no cuidado da casa, dos filhos, e passa por momentos de enfermidade, enxaquecas, nem tudo isso quer dizer que é problema com a mãe, mas às vezes são lutas a serem passadas, e Deus está com essa mãe. Às vezes a realidade de um pai que sai para o trabalho e quando volta é assaltado. Não é uma retribuição de Deus para aquilo que talvez ele fez ou deixou de fazer. São questões da vida, todo mundo está sujeito. Às vezes você está com o seu carro andando, vem alguém, pá, bate no seu carro. Você fala, por que comigo? Meus amados irmãos, até nisso nós precisamos entender que são formas com as quais Deus pode ser glorificado. O nosso modo de responder a tudo isso pode tomar um rumo diferente. Ao invés da exaltação, a busca pelo controle. Ao invés do exercício do domínio, que é um domínio sem controle, o domínio próprio, a qual Deus manifesta em nós por meio do Espírito. O apóstolo Paulo, ele mostra claramente que havia um espinho que o incomodava. Por vezes ele orou, mas Deus não tirou esse espinho. Sejam lá dificuldades emocionais, físicas, uma enfermidade, um problema na saúde, Deus, Ele simplesmente deu forças para que Paulo pudesse resistir e passar por aquilo. E nós temos visto isso. Ora, Deus age poderosamente, tirando o problema com a mão. Ora, Deus age dando forças para que possamos aguentar, resistir, sermos resilientes
e superarmos mais um dia com aquela dor. É aquela realidade de dores que nos acompanham há muito tempo. Conheço pessoas que têm dores que são crônicas e que as acompanham por anos. E a pergunta é, como que elas sobrevivem em meio a todo esse ambiente de dores? Elas sobrevivem porque Deus tem dado forças. Não tem outra história. Não tem outro diagnóstico. É Deus dando forças para que elas possam sobreviver. Nem sempre Deus responderá com livramentos aos problemas, mas com graça para suportarmos aos problemas. E isso é visível na vida de Paulo, é visível na vida dos discípulos, é visível nas nossas vidas. Deus é esse que responde, tanto dando livramentos, mas também concedendo graça sobre graça sobre graça, a fim de que os problemas possam ser suportados e tenhamos êxito em tudo isso. Essa palavra utilizada para o espinho na carne, alguns utilizam como algo pontiagudo, algo que poderia se assemelhar a uma lança, a um espeto, a um anzol. Você já se imaginou ali, dia a dia, momento a momento, tendo alfinetadas, sendo apunhalado, sendo ali alfinetado e as dores sendo intensas? Paulo ele usa dessa analogia. Problemas, dores, situações que o acompanhavam, mas Deus dava a Paulo graça. Graça para seguir em frente. E como disse no começo, que Deus, Ele permite que certas aflições nos encontrem, e essa permissão, ela está dentro do controle, dentro da pauta de Deus. Nós entendemos que Deus ele nem sempre responde dando livramento, mas também dando graça para suportarmos. Precisamos entender que tais problemas refletem assim a nossa vulnerabilidade. E por sermos vulneráveis, precisamos cada vez mais nos aproximar de Jesus, nos aproximar mais do Cristo que ressuscitou e que vive está. Somos frágeis. Assim como vasos de cristais, assim como artes que são feitas de forma única, nós somos frágeis, meus amados irmãos. Parece que somos fortes, mas não, nós somos frágeis. Às vezes um vento que bate em nós de uma forma diferente, nós nos entortamos todo. Às vezes uma comida que comemos e não faz bem, leva-nos para o hospital. Às vezes um resfriado nos coloca numa cama, e desse resfriado outros problemas nos abate. Então temos que entender que diante das nossas fragilidades, diante das nossas vulnerabilidades, diante dos problemas que vêm a nós, existe uma mensagem que está sendo passada. Não sejam de forma alguma arrogantes, soberbos, querendo se valer de experiências e momentos para maquiar momentos que a vida nos coloca como reais e verdadeiros. Ao contrário, entenda que Jesus está com você. Entenda que Jesus está com você no momento da alegria e no momento da dor. Jesus está com você no momento em que tudo parece estar bem, mas também quando não está, e você sabe quando não está. Essa vulnerabilidade nos aproxima do Cristo ressurreto, porque nele nós encontramos força. Ele é a própria força. Ele é o poder emanado dos céus e que encarnou e se fez homem e habitou entre nós. Ele é o poder que é manifestado por meio do Espírito Santo e que nos dá o verdadeiro empoderamento. Não é esse empoderamento que as mídias colocam, que você precisa se empoderar, que você precisa se empoderar. O Espírito Santo faz isso. Dá o empoderamento de filhos, dá a nós coragem, dá a nós livramentos e coloca dentro de nós um espírito de ousadia, não um espírito de temor, porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, e nós estamos com Jesus, isso não vai nos amedrontar, porque nós estamos com Jesus. Ao longo da caminhada, já pude estar ao lado de pessoas assim, que estavam prestes a passar pelo momento da morte. Às vezes uma visita,
às vezes uma conversa, às vezes algo que nos aproximou. E a grande verdade notória é que aqueles que têm Jesus, quando passam por esse vale da sombra da morte, passam de uma forma diferente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem vitória sobre nós. Porque Jesus, que é a própria força que ali foi derramada sobre a vida de Paulo, é a própria graça manifestada na vida de Paulo, é manifestado também na nossa vida. E nos leva à recomposição, à reconstrução. Fracos até podemos estar, mas entregues à derrota jamais. Porque Jesus, que venceu, está conosco. Podemos até mesmo nos sentirmos sozinhos, mas não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está conosco. Podemos nos sentir por vezes esfacelados, quebrados, partidos, mas o Espírito Santo de Deus nos recompõe e nos faz vaso novo. Na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo passa uma mensagem, e uma simples mensagem, de que não deixarei que as experiências vividas inibam ou até mesmo escondam os momentos que eu preciso passar, porque nesses momentos o nome de Deus também é glorificado. Então, você está vivendo um bom momento agora, eu quero dizer para você, saiba que é nesse momento que o nome de Deus precisa ser glorificado na sua vida. Está tudo indo bem? Está empregado? Está recebendo dia 15, dia 30? Amém? Por isso, glorifique o nome de Deus. Faça conhecido, deixe transparecer. Mas talvez você está desempregado. Eu quero dizer, há motivos para você glorificar também. Porque eu tenho certeza que Deus não tem deixado nada faltar na tua mesa. Eu tenho certeza que Deus tem te dado esperança, tem te dado sonhos. Não existe pessoas mais esperançosas do que aquelas que buscam um emprego, gente. Entregam um currículo, que enviam, elas enviam na certeza e na confiança de que serão respondidas, mesmo com um não. Você que é empregador, você que trabalha em recursos humanos, mesmo se for para dar um não, dá um não. Porque a pessoa está esperando. O não, ela já entregou com um não com ela. Se vinha o sim, amém por isso. Mas ela tem esperança dentro dela. Então nós vemos que nisso, a graça de Deus se manifesta, dando esperança, dando forças, nos aproximando. Mas se estamos totalmente quebrados, áreas esfaceladas da vida, eu quero dizer que ainda assim nessa área há motivos para você glorificar o nome de Deus, se aproximar de Deus, restabelecer sua comunicação com o Senhor, restabelecer o seu tempo de oração, a leitura da palavra bíblica. E se você está indo tudo bem também, não esqueça que você precisa manter tudo isso em atividade. Porque às vezes quando tudo vai bem, nós nos esquecemos de Deus. Paulo ele deixa isso muito claro, que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à sua fraqueza. E nós terminamos essa noite dizendo o mesmo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós nos sentimos fracos, pois não é somente nos momentos em que tudo vai bem. Como disse o pastor norte-americano, Deus não quer usar somente as nossas fortalezas, Deus quer usar também as nossas fraquezas, para que o nome dele seja glorificado. Parece doido, mas é doido mesmo. As coisas de Deus são doidas. Naturalmente nós não compreendemos, mas nisso o nome dele é glorificado, o poder e a força são injetados dentro de nós, e nós seguimos avançando, cantando, glorificando a Jesus, dizendo que ele é bom, que ele ressuscitou, e que nós estamos aqui aguardando a sua volta, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você, papai. Feliz Dia dos Pais. E que você possa encarar essa semana entendendo que Deus é esse que derrama graça em meio às circunstâncias da vida, e Ele é mais presente e mais real do que você imagina. Vamos orar nesse momento? Eu quero orar nesse momento e eu quero convidar você,
Se a palavra de Deus falou ao teu coração, se você é esse que tem vivido isso, tem vivido o poder de Deus que tem se aperfeiçoado em minha fraqueza, tem vivido esse cuidado do Senhor, mesmo em meio às fragilidades da vida, bem como nos momentos de fortaleza, você sente a presença do Senhor e entende que a sua vida foi feita para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo com toda a força, com todo o entendimento. E você é esse que nessa noite, mais uma vez, está falando: olha, eu quero entregar ao Senhor todos os meus anseios, todos os pesos que me acompanham. Talvez o espinho que me acompanha, você sabe qual que é. Você sabe qual é o espinho que acompanha você. E eu gostaria de convidar você a entregar isso nas mãos do Senhor, porque Ele é esse que vai, de forma graciosa, tirar ou dar forças a você para que você possa suportar e seguir em frente. Não podemos parar, precisamos seguir em frente. Se você quer orar juntamente comigo, eu me sinto necessitado, eu reconheço esse poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você quer orar junto comigo, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Amém, 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 amém. Vamos pedir ao Senhor graça. Senhor, nos ajuda. Só o Senhor para nos ajudar. Às vezes pode até parecer que tudo está indo bem, mas eu quero dizer, é nesse momento que você precisa reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Aperfeiçoa você para você ser soberbo, arrogante, de forma alguma, para você ser mais parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra que fez sentido nessa noite. É o Teu Santo Espírito que fez sentido e teve espaço nessa noite. Ó Deus, que toda e qualquer tentativa humana possa cair por terra, para que fique tão somente o Senhor. Ó Deus de amor e bondade, ajuda-nos em meio às nossas fraquezas, enche-nos de força, fortaleza, e que a graça do Senhor seja com cada um de nós. Abençoa os meus irmãos, abençoe as famílias, abençoe os papais que aqui estão, e que o Senhor possa continuar derramando sobre eles a graça, a paz, a misericórdia que excede todo o entendimento. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, leva-nos de volta para casa de uma forma diferente da que saímos de lá. Que possamos voltar com palavras de amor, de paz, de reconciliação, não com palavras de guerra, de divisão. Perdoa os nossos pecados e as nossas ofensas, controla a nossa língua e o nosso pensamento, para que o que por elas vier, por esses caminhos vier, sejam palavras e pensamentos que glorifiquem ao Senhor. Toda honra e glória sejam dados a Ti, e é no nome do Senhor que nós oramos e agradecemos e bendizemos ao Senhor por tudo. Amém.